Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre os aspectos populacionais da Ásia, tá bom? Da página 364 até a 371, tá bom? Vamos lá? Então, aqui, já nessa figura da página 364, 365, vocês já podem observar aí que a população asiática é uma população muito numerosa, né? E por ela ser numerosa, ela também enfrenta problemas ambientais, né? Problemas sociais e também gera economia. Desigualdade na economia também. A gente vai estar falando mais para frente, tá? Então, aqui na página 366 e 367, aqui está falando que o quê? Que a população da Ásia, ela é a maior população do mundo, correto? Ela é a maior população do mundo, é no continente asiático, certo? Só que os países mais populosos da Ásia é a China e a Índia, né? Então não são todos os países que têm essa população grandiosa aí, tá bem dividido, tá bom? Então, como essa população numerosa, ela tem muitos contrastes étnicos, cultural e religioso, tem uma grande variedade, né? Assim como o Brasil e alguns países aí que são numerosos, tá? E aqui também está falando que muitas pessoas, elas deixam o campo para ir trabalhar na cidade. Então, a maioria dessa concentração populacional aí está na área urbana. Porém, também existem muitas pessoas que ainda vivem no campo, tá bom? Tem muitas pessoas que ainda vivem na área rural, porque também tem serviço, tem bastante oportunidades de emprego também nesse continente na questão da área rural, porque eles são fabricantes de muitas coisas na área rural, principalmente o arroz, né? Então também não falta emprego para eles na área rural, tá? Mas tem uma grande concentração na cidade e uma grande concentração na área rural também, tá? E aqui também está falando sobre a desigualdade social. Então, lá, como em todo lugar, também tem a desigualdade social, tá bom? De um lado tem pessoas que têm a classe média alta, né? E em outro lado também tem aquelas pessoas que ainda vivem numa situação não tão legal assim, né? Que ainda vivem um pouquinho aí na pobreza, correto? Aqui nessa página aqui, outra coisa também que está falando aqui, que a população ela também varia de acordo com os países. Então, ou seja, tem países que têm pessoas mais jovens, né? Como é no caso da Índia. Na Índia existem mais jovens do que pessoas idosas, né? E já no Japão já existem mais idosos do que jovens, tá? Então tem também essa variedade aí, tá? Aqui nesse texto, nós já sabemos e já estudamos que o continente asiático está dividido em 5 regiões, né? Então aqui nesse texto está falando como que que tipos de pessoas que vivem aqui nessas 5 regiões e quais são as religiões de cada uma, tá? Então tá falando aí que no Oriente Médio, né? O que prevalece aqui no Oriente Médio, a população que prevalece aqui são os árabes, tá? E a religião deles é o Islã, tá? Então, a religião que eles seguem aqui é o islamismo, tá? Já na Ásia Central, já quem predomina são os turcos, tá? E também é o Islã que prevalece aí de religião, o islamismo. No leste da Ásia, aqui já são os Hans e prevalece o budismo,
tá? Então a religião é budista. No sul da Ásia, os Punjabis e também a religião aí que predomina é o budismo também. E no sudeste da Ásia são os tailandeses e budismo também. Então deu para perceber aí que em 3 regiões da Ásia prevalece o budismo e os outros 2 o islamismo, tá? Então aqui está falando sobre, na página 368 e a 369, está falando sobre a distribuição da população da Ásia. Então, está distribuído igualmente a população? Não. A população ela está dividida diferente de cada lugar, cada região, né? Então, ela não ocorre igualmente, tá? Ela não ocorre igualmente em todos os lugares, porque tem áreas que são deserto, tem áreas que têm um relevo montanhoso, então as pessoas não vivem, né, em cima de montanha, isso e aquilo. Então, tem lugares que concentra mais a população, que é aqui, que são as grandes concentrações, né? E nos outros lugares já são mais, não são tão populosos assim, tá bom? E a China e a Índia, que são os países que são mais populosos, tá? Então, aqui tá falando justamente isso que eu acabei de falar para vocês, que ela não ocorre de forma uniforme, né? Que ela ocorre de forma desigual, tá? E que aqui, China, Índia, Japão, são os países que se concentra mais a aglomeração, né? Parte industrial, coisa e tal. Então, os países que são mais populosos são esses aqui que está em destaque, aqui em parte marronzinha mais escura, tá bom? Mas também a área rural também ela vem crescendo, como eu falei para vocês, tá? Ela vem crescendo cada vez mais. Então, aqui está mostrando, né, que aqui são os países que são mais populosos, né, tem uma economia melhor, que são Tóquio, né, Japão, Xangai, Mumbai, são os países que são mais populosos e tem uma questão econômica muito melhor. E aqui, já na parte da área rural, menos pessoas, né? E a economia não é tão grande como na área urbana, tá bom? Então, aqui também tem um gráfico, né? Falando da área urbana e área rural, né? Então, é isso nessas páginas aí. Agora, vamos para essa daqui, página 370, 371. Uma população numerosa em crescimento. Então, a taxa de mortalidade, ela diminuiu muito, a taxa de natalidade aumentou, porém não ocorre da mesma forma em todos os países, né? Como vocês podem perceber aqui nessa pirâmide, né? Essa pirâmide está mostrando que no Japão existem mais idosos do que crianças. Então, vem crescendo tanto assim no Japão? Vem crescendo a taxa de idosos, ou seja, as pessoas estão se cuidando mais, né? E vivendo mais, mas não está nascendo tanta criança. Já na Indonésia é ao contrário. Na Indonésia nasce muita criança e já não tem tanto idosos assim, tá? Então essa população ela vem crescendo, porém de maneiras diferentes, tá? Maneira diferente. E aqui, não sei se vocês já ouviram falar do caso da China, da política do filho único, né? Que antigamente, né? Em 1949, as pessoas elas tinham muitos filhos, né? Porque era dos costumes deles, né? Então, era sinal de grandeza, então eles tinham muitos filhos, tá?
Só que aí chegou uma época que não estava dando conta, né? Tava faltando as coisas, faltando que nem o Brasil, né? Se você tem muitos filhos, o que vai faltar? Vai faltar educação, vai faltar saúde, etc. Então, tinha muitos filhos e isso agravou o quadro social do país, né? Então, o governo chinês, ele fez o quê? Ele implantou uma lei do filho único. Cada casal poderia ter só um filho, tá? Para balancear essa população aí que desregulou tudo. Então, cada casal poderia ter apenas um filho só. Se a pessoa tivesse mais filhos, ela pagaria a multa e ela deixaria de receber alguns benefícios sociais, tá? Só que aí o que aconteceu com isso? Diminuiu muito a taxa de criança. Tinha muitos idosos e não tinha pessoas para trabalhar, para gerar economia para o país. Então, o que eles fizeram? Em 2015, eles viram que a população estava muito numerosa, uma população muito desigual, muito idoso e pouca criança, pouco adulto para gerar economia para o país. Eles reverteram isso, tá? Eles deixaram os casais terem 2 filhos, tá? Não só mais um, como liberou para ter 2, tá bom? Depois vocês lêem certinho aí, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Depois dessa minha explicação, depois que vocês leram aí as páginas, vocês vão fazer as páginas 372 e 373, tá bom? Na próxima aula faremos a correção, tá bom? Bom final de semana e até terça-feira. Qualquer dúvida é só me procurar, me chamar que eu esclarecerei, tá bom? Bom dia para vocês e até terça.